Primeiro quero te ouvir sobre Fórmula 1, porque você também teve uma experiência muito grande nos carros de Fórmula, né? E tem uma história curiosa por ter sido um dos primeiros pilotos com apoio da Red Bull. Sim. Trabalhou lado a lado ali com o Helmut Marko. Aí a gente vê esse turbilhão de coisas acontecendo na Fórmula 1, troca piloto, põe o outro ali, puxa de lá, e muita gente criticando, né, esses movimentos. Então, eu queria entender de você como é que foi trabalhar com o Marko, como é que é a cabeça do Marko e como é que você vê essa movimentação interna ali da Red Bull. Bom, quando eu estava com o Marco, na verdade, quando eu tive um contrato com a Red Bull, isso foi em 99, nem tinha, né, a equipe de Fórmula 1, só tinha apoio às equipes, né, de Fórmula 1, que logo em seguida, quando eu entrei em 2000, 2001, Massa entrou pela Sauber, e depois foi o Bernold pela Arrows, que não existe mais. Cara, comigo assim, eu só tenho a agradecer tudo que ele Aham. fez por mim. Lógico que da forma que ele pensa, que ele trabalha, é um pouco diferente aí do convencional. Eu acho que tem um pouco de cada coisa, né? Eu acho que tem uma parte política internamente, de forças ali entre Marco, Horner. Lembrando que quem colocou o Horner na Fórmula 1 foi o Marco. Aham. Porque na Fórmula 3000, quando eu andava de Fórmula 3000, o Horner tinha sido ex-piloto de Fórmula 3000. Logo em seguida, ele comprou a equipe Arden. Aí ele foi dono de equipe, o Christian Horner, e o único cara que o Marco tinha afinidade e conversava no paddock entre chefes de equipe era o Horner. E foi o próprio Marco que colocou ele lá dentro. E Caramba, hoje olha os que coisa. dois, o negócio foi pegando fogo lá Aham. entre os dois Aham. ali e tudo mais. Eu acho que a cabeça dele não. Lógico que é um carro, falam que é um carro completamente difícil de guiar, o carro da Red Bull, que é um carro feito por Verstappen, que é um carro que a frente é muito precisa e os pilotos não se acostumam, né? A gente até Aham. escuta muito isso a entrevista lá atrás do Sim, álbum, né? sim. Que hoje você vê o álbum andando super forte, O próprio Sainz, o né? próprio Que nem Sainz, foi escolhido para andar lá. sim, e já foi companheiro de equipe do Verstappen. Eu Sim, acho que na sim. época os dois andavam bem próximos, né? Se Sim. não andava até o Sainz um pouquinho na frente. Mas realmente acho que o carro é feito pro Verstappen, e todo piloto que acaba entrando lá acaba tendo essa dificuldade. E essa troca de pilotos internamente ali, eu acho que é uma coisa até um pouco natural, porque se você for contratado para representar uma empresa ou qualquer cargo numa empresa, se depois de 3 meses, 6 meses, você não performar, você tem outro para te Sim. substituir. Eu acho que é muito disso, entendeu? Eu acho que as pessoas acabam indo muito em cima do Marco nesse posicionamento e vai saber se é realmente ele que faz essa movimentação interna. Mas eles precisam de resultado, eles têm Sim. patrocinadores, eles têm contas a prestar e eu acho que é isso. Você falou que no seu caso você só tem a agradecer ao Marco. Então talvez a percepção externa seja muito pior do que realmente é. Ele é um cara duro, É mas um cara exigente, exigente. mas não Acho que é um cara. até a tua própria passagem, se eu não me Sim. engano, foi por um piloto que também não performou e você foi lá substituí-lo, não? Na verdade, eu entrei lá. Na verdade, era o Bernold e chamava Marcus Frissacker, Austríaco, né? austríaco. Foi ele que levou a Red Bull pro Marco. Ele conhecia muito bem o Mateschitz. Era um piloto que não tinha bons resultados, só que era um acordo com ele e com o Marco. Falou assim: se eu colocar a Red Bull para você, na sua equipe, você me dá um assento? Sim. Aí ele tinha 3 corridas de performance. Se ele não tivesse performance, ele estava fora. Ou Aí seja, o cara que levou o patrocinador para ele isso, mas já. tinha um acordo, mas tinha um acordo internamente que se ele não tivesse Sim. performance, ele estaria fora. Aí eu entrei no lugar dele. Aí eu fiquei lá durante 1 ano e quase 2 anos. Aí foi bem na transição que o Bernold saiu, que ele foi para Arrows, que foi 2001, e tava todo mundo aquela coisa, porque o Alonso tinha andado com a gente em 2000 e primeiro ano, no final da temporada ele venceu em Spa. Foi quarto no campeonato no primeiro ano dele e ele já estava a caminho da Minardi. Uhum. E daí o Marco, pegaram o Antônio Garcia, pegaram um piloto espanhol e pegaram o Patrick Frissacker, que é o mesmo sobrenome, mas não tem nada a ver, Aham. família, nada. Aí pegaram o Patrick Frissacker, que era austríaco, pegaram o Antônio Garcia, que hoje super renomado na IMSA, piloto da Corvette, há mais de 10 anos ali, já ganhou Le Mans, eu acho, já ganhou 24 horas de Daytona, Cirma e tudo mais. Ele estava andando lá na equipe e não tinha boas performances. Aí o próprio Bernold chegou para mim, que ele estava lá na Aeros, ele falou: Ó, o Marco Uhum. vai te ligar.
porque era na etapa da Áustria. Se o Garcia não performasse, muito provável você vai voltar. Aí o Marco me ligou no sábado e falou, olha, compra uma passagem pra cá. Eu falei, tá bom, mas sem saber se você vai ficar Sim, ou se você sim. vai voltar, Aham. beleza. Aí eu fui pra lá, fiz um treino em Pannonia Ring, que é uma pista muito difícil, 2 horas de Graz, que é a cidade onde o Marco mora, que é na Hungria. É uma pista super difícil de guiar. A gente foi fazer um treino, fui melhor que o Garcia e ele falou, não, você vai terminar a temporada. Daí eu fiz essa outra metade da temporada de 21, depois a gente fez 2001, depois 2002, que a gente teve etapa aqui em São Paulo, Uhum. e no final dessa temporada o Marco não teve assim um sucesso grande, porque, assim, a equipe dele tinha um orçamento muito alto, mas assim, eram os engenheiros da equipe, os mecânicos eram pessoas, ele pegava muita galera do começo, assim, né? Aham, Tipo, aham. e daí não tinha, Formava a galera. formava a galera. E não tinha, assim, uma equipe formada, uma estrutura de engenharia muito, muito boa. E daí ele ia perder o patrocínio, ele falou que ia parar a equipe. E logo depois, de 2003 para frente, eles começaram a patrocinar pilotos Aham. do grupo lá, que tinha a equipe da Red Bull, né? Red Bull Junior Team? O Red Bull Junior Team, só que em outras equipes. E se Entendi. você for ver, uma das equipes que logo em seguida a Red Bull foi para a equipe da Arden, Com o Christian Horner. Que com o bacana. Christian Horner. É bacana a gente entender Isso a nunca origem. ninguém, acho que nunca ninguém prestou atenção, mas eu nem lembro os pilotos que foram para lá, mas eu lembro que o Liuzzi foi, putz, tem que pegar lá a lista Sim, lá, sim. mas tiveram vários pilotos, eles foram para a equipe da Arden, que era a equipe que na época estava super bem, que a Arden, na verdade, o Christian Horner, quando ele entrou na Fórmula 3000, ele foi lá e deu uma rapa em alguns engenheiros e Sim. mecânicos da Supernova, Aham, que era uma equipe top de que era a Fórmula equipe top. 3000, né? Gostou desse corte? Então que tal conferir o conteúdo completo aqui no canal Automotor por Reginaldo Leme? Dá uma olhada aí no card.